ao nosso coração, que possamos estar com os nossos ouvidos abertos e atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Senhor meu Deus, somos ouvidos, estamos prontos a ouvir a Tua voz, a ouvir a Tua palavra. Fala comigo, Senhor, nessa noite, fala conosco nessa noite. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 10, do versículo de número 46 em diante. O cego Bartimeu curado. Diz assim a palavra do Senhor. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Podeis tomar assento. O cego Bartimeu, ao ouvir que Jesus estava passando ali por Jericó, ele ouve e, conhecendo a fama de Jesus, ele vê a oportunidade de ter um encontro com Jesus. E ele começa então a clamar e grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A misericórdia é definida como compaixão, inclui sentimentos e atos de solidariedade, bondade, perdão e amor. Quando o cego Bartimeu, ele ouve falar que Jesus está passando naquele lugar, ele começa a clamar: tem misericórdia de mim. E ele crê na divindade de Jesus e em sua capacidade de conceder misericórdia e auxílio aos que invocam. Ele expressa humildade, fé e confiança na bondade e na compaixão de Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nessa frase há o reconhecimento de Jesus, o Messias, o mesmo anunciado pelo profeta Isaías, aquele que haveria de vir, aquele que tira o pecado do mundo, que em sua compaixão de amor pode conceder cura, perdão e salvação. Nós estamos falando do Jesus misericordioso, aquele Jesus que se coloca em nosso lugar, aquele Jesus que sente as dores que nós sentimos. Jesus, ele na cruz do Calvário, ele dá a sua vida, ele vai em meu lugar para a cruz do Calvário. Isso é compaixão, isso é misericórdia. Quando Jesus entrega-se a si mesmo pelo meu pecado, ele está tendo misericórdia, ele está agindo com compaixão, ele está se colocando em meu lugar. São duas as faces da mesma moeda: misericórdia e justiça. O mesmo Cristo que age na misericórdia, que se coloca no lugar do pecador, que entrega a sua vida por nós, se oferecendo como cordeiro ao sacrifício, por justo e por injustos, fará separação, os que conhecem e os que não conhecem. Aqueles que o serviram e aqueles que viraram as costas para ele. Algo muito interessante nessa palavra do cego Bartimeu, no versículo de número 52, e Jesus lhe disse: vai,
a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Seguiu a Jesus pelo caminho. Algo que nós temos que aprender é seguir a Jesus, é ser semelhante a Jesus. Jesus, quando ele vem a esse mundo, ele se torna semelhante ao homem, ele tomou o nosso lugar, ele se posicionou em nosso lugar. Tudo aquilo que o homem sofria, tudo aquilo que o homem padecia, Jesus, ele veio e se colocou em nosso lugar por compaixão. Abra a tua Bíblia, Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O cego Bartimeu, ele reconhece em Jesus o Salvador. Ele olha para Jesus e ele reconhece a profecia, a palavra do profeta Isaías, que haveria de nascer, que viria o Salvador. Então ele se faz homem, como eu, como você. Somos homens, pecadores. Ele se coloca em nosso lugar e ele vem nos resgatar de tudo aquilo que o inimigo nos aprisionou. E a palavra, ela nos leva a buscar a sua presença, a clamar por misericórdia, a pedir para que o Senhor, ele venha nos guardar e que ele venha nos livrar de todo mal, de toda injustiça. Mateus capítulo 5, versículo 20 diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não entrareis no reino dos céus. Muitas vezes nós buscamos o Jesus de misericórdia. Jesus, tem misericórdia de mim. Mas nos esquecemos que Jesus, ele veio estabelecer o seu reino. Quando o cego Bartimeu, ele passa agora a ter visão, ele passa agora a ver, ele segue a Jesus. Ele não senta mais na calçada, ele não senta mais no caminho, ele não vai mendigar mais, ele não é aquela pessoa que está pedindo um favor nas estradas. Todos os dias, alguém passava e dava uma ajuda para Bartimeu. Alguém passava e dava uma esmola a Bartimeu. Ele viveu muitos e muitos anos nessa dependência. Mas ao encontrar com Jesus, a sua dependência cessa. Ele agora não é mais o mendigo que sentava na beira da calçada, na beira da estrada. Ele agora conhece o Salvador. E ele vai seguir, porque esse Jesus é o Jesus de misericórdia, mas é o Jesus que te leva a entrar no reino dos céus. E é esse Jesus que nós precisamos conhecer. Muitos conhecem o Jesus de misericórdia. Olha, tem misericórdia de mim, me ajuda. Mas continuam no mesmo pecado. Continuam e voltam ao mesmo pecado. Continuam sempre pecando da mesma maneira. Não deixam o pecado para trás. Quando Jesus, ele vem como homem, ele tem compaixão do homem, ele se faz homem, mesmo sendo Deus, ele está mostrando ao homem: você pode vencer. Você pode.
em mim todas as coisas. Entra no meu reino e você vai vencer o maligno. Entra no meu reino e você não precisará mais mendigar nada. Você não precisará mais estar à beira do caminho. Entra no meu reino. Jesus agora, no livro do apóstolo João, capítulo 8, ele está ali se deparando com uma situação que os escribas, os fariseus, o povo estavam ali para apedrejar uma pecadora, uma mulher adúltera, uma mulher que tinha quebrado a lei, e pela lei ela deveria ser apedrejada. E todos estavam ali já com as pedras na mão para tirar naquela mulher. E Jesus, ele é indagado pelos fariseus, pelos escribas, pelo povo, o que deveria ser feito. Porque a lei determinava que ela deveria ser morta. Então Jesus, ele se inclina e ele começa a escrever na terra. Versículo de número 8, capítulo 8, versículo 8 diz assim: e tornando a inclinar-se, escreveu na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Olha, vá e não peques mais. Vá por esse caminho, volta à vida, mas não peques mais. Não se deixe levar pelo pecado. Não se deixe abater pelo pecado. Vai e não peques mais. A misericórdia, ela traz a redenção. Restaura o homem caído, o escravo do pecado. A palavra do Senhor nos ensina: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Jesus, em seu ministério, ele começa a pregar, ele começa a ensinar tudo aquilo que as profecias a seu respeito revelaram. Mateus capítulo 4, versículo 14 em diante diz assim: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e ao que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque está próximo o reino dos céus. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que se nós não entendermos o som da buzina, se nós não entendemos quando é chamado para a guerra, nós não saberemos o que está sendo tocado em nossos dias. Em nossos dias está se anunciando a volta de Cristo. Os profetas estão dizendo: o Senhor está voltando. E se nós não nos apercebemos de tudo aquilo que está sendo anunciado, se nós não entendermos, nós ficaremos despreocupados, não nos prepararemos para a volta de Cristo. Então é necessário nos preparar para a volta de Cristo. Arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus. Jesus, ele vem agora, não mais como Jesus misericordioso, mas ele vem agora para aqueles que entraram em seu reino, para aqueles que aceitaram o seu reino, para aqueles que deram crédito à sua palavra, aqueles que ouviram a sua palavra e aqueles que deram crédito. Haverá agora a separação.
aqueles que conhecem e aqueles que ele não conhece. Haverá pessoas que poderão chegar diante de Jesus e falar: mas em teu nome eu fiz muitos milagres, mas em teu nome eu libertei muitas vidas. E Jesus dirá àqueles: afasta de mim, porque eu não vos conheço. Afasta de mim, porque você não entrou em meu reino. Você não trabalhou para o meu reino. Você trabalhou para o seu próprio reino. Apóstolo Pedro, ele viu o reino sendo estabelecido. Quando nós vamos buscar a palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 2, versículo de número 37, quando o apóstolo Pedro, ele está ali diante de uma multidão. Começou um avivamento da palavra, começou um avivar da palavra de Deus, e todos estavam ali de várias localidades, começam agora a glorificar a Deus nas suas próprias línguas. Então Pedro ouviu muitas pessoas dizerem: eles estão bêbados, estão embriagados. E Pedro, entendendo o que estava acontecendo, ele diz: não, isto é o que disse o profeta Joel. O que vocês estão vendo é se cumprir a palavra de Deus. O que vocês estão vendo é aquilo que anunciou o profeta Joel. E diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 2, versículo de número 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Apóstolo Pedro, ele vê a igreja ser estabelecida após a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Ele agora vê a igreja sendo estabelecida, a igreja que vai estabelecer o reino. E para estabelecer o reino, ele dá as diretrizes para que essa igreja ela possa estabelecer o reino. A primeira palavra é a fé. A fé, ela nos leva ao arrependimento, o batismo, o Espírito Santo. A fé é ação, poder e esperança. A fé, ela nos leva a uma atitude. Quando Bartimeu, ele ouve falar que Jesus estava passando por Jericó, ele teve uma ação. Mesmo sendo repreendido, mesmo as pessoas se posicionando contra, ele teve uma ação. E esta ação foi buscar a Jesus e clamar por misericórdia. Filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É uma ação. É necessário nós começarmos com fé, estabelecer ações, estabelecer a busca ao Senhor Jesus. Ação, poder, esperança e a prova. Nós podemos fazer prova de Deus, buscar provas em Deus. E a palavra diz arrependimento. O arrependimento, ele expressa uma mudança interior do homem. Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Vá e não peques mais. Não há quem possa te condenar. A palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Aqueles que estão em Cristo, não há nenhuma condenação. Então, quando Jesus, ele olha e vê aquela mulher, os acusadores foram embora, não tinha mais ninguém para apedrejá-la. Então Jesus disse: olha, vá e não peques mais. Não entre em pecado, saia, mude. Arrependimento é uma mudança no interior do homem. E o batismo, confirmação pública de fé e de arrependimento. Nós temos que nos preparar. Se nós somos cristãos, nós seremos provados. Você vai continuar adorando esse Cristo? Você vai continuar falando desse Cristo? Ou você abre mão de falar dele?
O mundo está se levantando para que você pare de falar de Jesus, para que você não anuncie mais o Evangelho. Você será testado, você será provado, mas a palavra, ela nos chama ao batismo, confirmação pública de fé e de arrependimento. E como conseguiremos continuar servindo a Jesus? Como conseguiremos continuar a entrar no reino de Deus? O importante não é apenas a misericórdia. Há uma igreja que busca só a misericórdia, e há muitos que continuam pregando só a misericórdia. Mas nós temos que aprender a entrar no reino de Deus. Temos que adentrar ao reino de Deus. Há pessoas que ainda estão pregando um Jesus de misericórdia, quando já deveríamos estar pregando o Jesus do reino. O Jesus que nós conhecemos, o Jesus que agora nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, e Ele clama ao Pai por nós, Ele busca ao Pai por nós, e nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus, clamar pelo Espírito Santo de Deus. A palavra em Gálatas capítulo 5, 22, ela nos dá o fruto, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. O reino, ele nos eleva. Quando nós entramos no reino, o reino nos eleva à posição. Que posição nós temos em Cristo? Posição de filhos. Ele nos chamou para sermos co-herdeiros com Cristo. Somos co-herdeiros, irmãos, somos filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, do versículo 3 em diante, diz assim: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Nós temos que saber quem nós somos no reino de Deus. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, mas ainda estamos em filas esperando o milagre. Ainda estamos esperando Jesus aqui ou Jesus lá. Somos levados por toda a roda de ensinamento, que nos leva sempre a clamar por misericórdia e nunca tomar posse daquilo que realmente somos. Nós somos filhos, somos herdeiros. Nós não estamos mais clamando por misericórdia. Toda misericórdia, toda compaixão que Cristo tinha que dar ao homem, Ele deu na cruz do Calvário. Ali na cruz do Calvário, os meus pecados foram pagos. Aquilo que era dívida foi rasgada. Ali na cruz do Calvário, o Senhor rasgou toda a dívida. Tudo aquilo que o inimigo tinha contra a minha vida, está ali na cruz do Calvário. Ali Ele demonstrou a compaixão, porque quem deveria estar naquele lugar era eu, não era Ele. Eu que deveria estar ali na cruz, era eu que tinha que pagar os meus pecados, mas Ele tomou o meu lugar, por compaixão, por misericórdia. Então hoje, nós não temos mais que ficar buscando milagre aqui, milagre lá, sendo levado por todo tipo de ensinamento errado, em filas e mais filas, buscando milagres. Nós somos o milagre, nós somos a bênção de Deus, nós somos a promessa, nós somos do reino de Deus. Há um Jesus de misericórdia, que está na cruz do Calvário,
venceu a cruz, venceu o inimigo, nos comprou com o seu sangue precioso, com o seu corpo dilacerado e nos deu a vitória. O inimigo não tem mais poder sobre nós. E diz a palavra: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, vindo a plenitude dos tempos. Quando Jesus vem, Ele vem mudar a nossa história, Ele vem mudar a história da igreja, Ele vem mudar tudo aquilo que o inimigo tinha direito sobre nós. Hoje ele não tem mais direito, mas muitos não entendem ainda. Por isso Paulo escreve a judeus e a gentios, capítulo 4, ele diz: digo pois que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Quem não conhece, quem não entende, quem não sabe quem é no reino, está debaixo de tutores. Por isso que prolifera em nosso país ou no mundo as seitas, os enganadores, aqueles que levam o povo de um lado para o outro, aqueles que chamam o povo para a fila, campanhas e mais campanhas que não levam a nada, não levam para o reino, só ficam na oração de misericórdia, quando já deveria ser uma igreja forte, quando já deveria, na sua oração de determinação, repreender os inimigos, repreender o mal, porque a palavra do Senhor diz: tudo o que você pedir em meu nome, o meu Pai que está nos céus vos dará. Tudo o que você precisar. E o apóstolo João diz: e aquilo que não existe, Ele traz a existência. Se aquilo que você pedir não existe, Deus traz a existência para te servir. Nós fazemos parte do reino. Por isso é necessário entender o Jesus de misericórdia e o Jesus que te leva para o reino. Que Jesus você está buscando? Que Jesus você está procurando? O cego Bartimeu, ele não teve dúvidas quando ele se encontrou com Jesus que o levaria para outro tipo de vida. Ele não teve dúvida, ele não se deixou se intimidar por ninguém. Muitos estavam ali: cala-se, olha, não fale com ele, não procure ele, não grite. Mas quando ele vê Jesus passar, quando ele ouve que Jesus está passando, ele não teve dúvida e ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas quando Jesus chega a ele, diz: o que você quer? E ele diz: eu quero ver, que eu veja. E naquele momento Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu algo interessante no versículo de número 52. E seguiu a Jesus pelo caminho. O grande problema de quem procura o Jesus de misericórdia é que não continua avançando. Está sempre nas fileiras da misericórdia. Não entra no reino. Não toma posse do reino. Continua sendo menino. Continua precisando de tutores. Precisando de pessoas que digam: olha, amanhã a campanha disso, amanhã a campanha daquilo. Olha, Jesus está lá, Jesus está não sei aonde. E as pessoas vão de um lado para o outro e não tomam posse daquilo que tem direito. Jesus Cristo, Ele nos fez filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós somos co-herdeiros do reino. Co-herdeiros do reino. Jesus diz para a mulher pecadora: vai e não peques mais. O apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado. Se você pecar, você tem um advogado. Tem alguém que agora lhe defende. Tem alguém que vai falar por você agora. Tem alguém que vai responder por você. Então a fé é necessária para criar ou trabalhar essa igreja que o apóstolo Pedro ele viu.
apóstolo Pedro, ele não teve dúvidas. Quando ele ouve aquele mover, quando ele vê aquele mover, ele diz: olha, esta é a igreja, esta é a igreja poderosa. E isso que nós estamos vendo é aquilo que o profeta Joel anunciou. Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo de número 17, versículo 11 em diante. A cura de 10 leprosos. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Onde está o reino de Deus? Está dentro de nós. Onde se estabelece o reino de Deus? Dentro de nós. 10 leprosos pediram misericórdia. 10 leprosos tiveram um encontro com Jesus. Jesus não faz nenhuma campanha com eles. Jesus disse: se apresentem ao sacerdote. E os 10 foram até o sacerdote. E lá verificaram que estavam limpos. O sacerdote deu a palavra: vocês estão puros, vocês estão limpos. Mas apenas um voltou. Apenas um deles voltou para agradecer a Jesus. A igreja que procura apenas a misericórdia, não é uma igreja grata. Não é uma igreja que reconhece o poderio de Jesus. Não é uma igreja que glorifica a Deus. Ela simplesmente procura misericórdia. Olha, estou precisando, tem misericórdia de mim. E onde estiver alguém anunciando algo que ela pensa que é misericórdia, ela vai atrás. Por isso as pessoas estão desorientadas, de um lado para outro. Por isso há pessoas dentro da idolatria. Por isso há pessoas enganadas, porque não conhecem o Jesus do reino. Este estrangeiro que representa nós. Nós somos estrangeiros. Nós não éramos para sermos povo de Deus. Nós não éramos para ser escolhidos. Mas Ele nos escolheu. Ele nos separou. Ele nos chamou. E não é para vivermos em busca mais da misericórdia. É olharmos para a cruz. A nossa misericórdia concretizou na cruz. O tempo da plenitude foi a cruz do Calvário. Olhando para a cruz, nós recebemos libertação, nós recebemos a cura, nós recebemos o reino. E os hipócritas, os fariseus, os escribas, o povo que ali estava, eles começam a interrogar a Jesus: quando virá o reino? Quantas pessoas ainda estão esperando o reino? O reino já foi estabelecido. O reino foi estabelecido na cruz do Calvário. O Senhor nos chamou para o seu reino. O Senhor nos deu a vitória. Ele nos chamou para sermos filhos de Deus. Por isso Ele diz: o reino não está lá
nem acolá. O reino está dentro de você. Dentro de você. Se Deus olhar para o Gerson e ele não ver Cristo em mim, eu serei destruído. A misericórdia, a bondade de Deus, eu não mereço nada. Por mais que eu faça, eu não consigo entrar no reino de Deus, a não ser pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a porta. Só entramos no reino através de Jesus. Quando o Pai olha para nós, Ele deve ver o seu Filho em nós. O reino está dentro de você. O apóstolo Pedro, ele viu após a ressurreição de Jesus, ele viu a igreja sendo levantada. Ele viu que a igreja, ela agora estava se formando. E ele olha para aquele povo, e ele tem uma palavra para a nova igreja agora. Para a igreja que estava se formando, a igreja que foi comprada, a igreja que foi remida. Ele não vê mais como pessoas mendigando por misericórdia. Ele não vê mais pessoas sentadas à beira do caminho, pedindo por favor, para que alguém lhe dê uma esmola. A igreja salva, a igreja liberta, a igreja que conhece o seu Senhor, a igreja que entendeu a cruz. Ela não está mais em campanhas de libertação, campanha disso, campanha daquilo, campanha de prosperidade. Ela está dentro do reino, e quem está dentro do reino, governa com Cristo. Governa com Cristo. E Pedro, ele olha para essa igreja, e ele diz para essa igreja, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Não é que nós vamos alcançar a misericórdia, nós já alcançamos. Por isso nós somos povo escolhido, povo separado. Nós não somos mais aquele miserável sentado à beira de um caminho, esperando uma esmola. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz para o mundo. Nós somos os embaixadores de Cristo. Nós temos que adentrar a esta igreja no reino de Deus. Nós somos um povo separado, nós somos um povo escolhido, nós somos sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que a igreja deve mostrar? A luz de Cristo. O que a igreja deve mostrar? A luz que está em nós. O que a igreja deve mostrar? O sal que está em nós, para que o mundo não apodreça. Nós somos o sal e nós somos a luz para o mundo. Quem nós somos? A igreja do reino de Deus, a igreja que governa com Cristo, a igreja que espera a volta do Messias. Mas somos representantes aqui na terra. Não estamos aqui buscando misericórdia, porque nós reinamos com Cristo. Você crê nessa palavra? Curve a sua cabeça. Fale com Deus nessa noite. Peça ao Senhor que traga o entendimento, que aquilo que você não entendeu ainda, aquilo que a religiosidade te esconde, aquilo que os mercenários, eles usam para se enriquecer, aquilo que os mercenários usam para o engano, aquilo que os mercenários usam para te manter numa idolatria, numa mentira, caia por terra. Como o olhar de Bartimeu, o Senhor te dê visão nesta noite. O Senhor faça cair as escamas dos teus olhos,
E você entenda que você não está mais no caminho pedindo misericórdia. Que a misericórdia dada por Deus foi colocada ali na cruz do Calvário. Que tudo aquilo que nós necessitávamos, tudo aquilo que nós devíamos, tudo aquilo que o inimigo tinha contra nós, foi crucificado com Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo separado. Nós somos uma nação santa. Nós somos sacerdócio real. Nós governamos com Cristo. Estamos no reino de Deus. Senhor meu Pai, nos toma nesta noite, Senhor, nas tuas mãos. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Tira, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, tira do nosso coração a idolatria. Tira do nosso coração a mentira. Senhor, não nos deixe ser enganados, Senhor, por mercenários, por aqueles que um dia vão dizer que fizeram a Tua obra. E o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Afasta de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Senhor, derrama a bênção sobre cada um de nós. Senhor, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, e que possamos seguir ao Senhor, e não ficarmos parados, esperando uma misericórdia. Que em Teu nome, Senhor, nós possamos governar, e que a nossa palavra seja uma palavra de decreto, que todo inimigo caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.